Beleza, gente. Então agora estamos aqui de volta, não é? Graças a Deus, mais uma semana de estudos. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Então 22/6/22, não é? O tempo está correndo, é impressionante a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Ah, e eu acho que é importante a gente se atentar a essa velocidade. Eu acho que até para o tema de hoje mesmo, a forma como a gente vai tratar, a gente pensar nos tempos que a gente vive, não é? Para a gente saber adaptar e trazer a mensagem do Cristo de forma correta para os nossos irmãos e irmãs. Antes da gente poder dar início aos estudos da noite, ah, lembrando que hoje a gente inicia, não termina, mas a gente já inicia o capítulo 24, né, que é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E antes disso eu vou fazer aqui uma leitura inicial, como é de costume, e depois a gente faz um resuminho. Perdão, a gente faz depois uma oração e depois a gente faz um resuminho da semana anterior, tá? Coisa bem rápida. Então eu separei aqui a mensagem que o próprio João Itaboraí encaminhou para a gente hoje, às 18 horas, que é uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. É o capítulo 96, intitulado A Coroa. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Comenta o Emmanuel. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Não é fácil a missão do cristão na Terra, não é? Então, não caiamos nessa confusão. E nesse clima, não é? Depois dessa leitura tão bacana que o Emmanuel nos trouxe, inclusive obrigado, João, também por sempre trazer essas leituras, né, do fim de tarde. A gente agradece pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em nome do Cristo Jesus, sob a proteção de Irmã Laura, de todos os nossos amigos espirituais, de toda essa equipe que coordena da espiritualidade maior os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que guardemos, Senhor, a certeza de que na Tua companhia estaremos sempre mais seguros, de que na Tua companhia estaremos sempre mais purificados. Que saibamos que estudar o Teu Evangelho é um convite a vivê-lo em plenitude, com um pouco mais de alegria e com mais sabedoria às nossas próprias vidas. E assim pedimos a permissão, o apoio, o carinho e o amor de nossa equipe espiritual para que possamos iniciar os trabalhos de estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Perfeito, pessoal. Então, como eu falei anteriormente, hoje a gente dá início ao capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo interessante que o Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já está começando
algumas semanas já, nos aproximar, né, do finalzinho da obra, né? Então foi uma jornada aí de vários meses que a gente teve essa oportunidade mais uma vez. Então eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Lembrando que na semana passada a gente finalizou o capítulo Estranha Moral sob a orientação do João Itaboraí, né? Inclusive na minha anotação aqui eu coloquei Itaboraí errado, eu sempre erro. Então o João esclareceu para a gente alguns pontos que podem parecer inicialmente contraditórios dentro do Evangelho ou até mesmo sem sentido, né? É, Às vezes pode parecer né, que Cristo é esse que estava falando isso, né? Nem parece que é Jesus que está falando, mas o Kardec nos traz uma série de observações, não é? Até mesmo do ponto de vista linguístico, não é? Ele mergulha mais profundamente dentro da interpretação evangélica para poder nos mostrar que, na verdade, tudo aquilo faz, sim, sentido. Na verdade, a gente só precisa buscar a informação e para poder fazer uma interpretação correta do evangelho, não é? Aliás, isso reforça mais uma vez a importância que tem o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas vidas. Porque as escrituras sagradas, elas foram, como a gente sabe, trazidas à Terra milhares de anos atrás, não é? É, Numa outra linguagem, uma outra sociedade, não é? As circunstâncias eram completamente diferentes. Então, Kardec teve o trabalho de pegar todo o material da codificação espírita, não é? Tudo aquilo que era fruto da pesquisa dele, né? E fazer esse casamento entre as interpretações espíritas a respeito aquela nova ciência que estava surgindo, né? E o Evangelho do Cristo, tá? Então é duplamente importante isso daqui, não só para a gente entender a moral do Cristo à luz da doutrina espírita, mas também para a gente estudar o que verdadeiramente significa o espiritismo, né? Eu já vi em alguns momentos, né, até algum tempo atrás, eu estava assistindo uns vídeos na internet de uma página é, que eu não vou citar o nome, até porque eu não lembro, mas era uma página que se dizia espírita, inclusive usava o nome do Allan Kardec, e do meu ponto de vista, eles estavam completamente perdidos, porque pouco se falava de Jesus ali, pouco se falava de moral, falava-se muito mais da parte científica e se esquecia da parte moral. Inclusive, via eles ali trazendo alguns questionamentos a respeito de literaturas básicas que não me agradaram. De qualquer forma, eu quero dizer, é sempre importante a gente compreender qual é a função principal do Espiritismo, é o nosso aprimoramento moral, ponto. Não é? Então, todas as ferramentas científicas que nos são trazidas pela doutrina, toda essa decodificação que nos foi trazida, ela tem esse intuito, não é, de nos fazermos pessoas melhores. De qualquer forma, lá no item 16 do capítulo 23, é, eu achei essa observação aqui muito bacana. Eu acho que ela tem alguns ganchos aqui com o capítulo de hoje, tá? Kardec nos traz o seguinte: à guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida, ou seja, né, a violência entre irmãos que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira. Qual é essa bandeira? Bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. É muito bonito isso daqui, né? Então, agora já entrando aqui no... Peraí, só um minutinho que eu estou usando duas telas. Eu saí daquela situação de uma tela só, agora eu tenho duas telas. O meu evangelho fechou aqui. Peraí. Só um minutinho, gente. Ok.
Então, agora entrando efetivamente no capítulo 24, o Kardec vai nos trazer algumas interpretações de palavras do Cristo e vai falar a respeito do porquê que Jesus fala por parábolas. Ele também fala a respeito disso, né? Eu vou me limitar a esses primeiros itens só do capítulo no dia de hoje, porque eu acho que aqui dentro a gente já tem bastante coisa para trabalhar, tá? Então vamos lá, candeia sobre alqueire e por que Jesus fala por parábolas. Lá no item 1, a gente tem um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Kardec traz o seguinte trecho: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. No item 2, Kardec também pensa um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E no item 3, Kardec pensou o seguinte trecho de Mateus, que é capítulo 13, versículos 10 a 15. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então ele trouxe esses 3 trechos aqui do Evangelho, os 2 primeiros ligados a essa parte da candeia e do alqueire, né, do candeeiro, etc. Tá? E esse terceiro item, ele já trata do porquê que ele fala em parábolas, né? Jesus explica o porquê que ele fala em parábolas. Então, no item 4, Kardec vai trazer para a gente o seguinte: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Então, vamos lá, pessoal. O Cristo falava em parábolas para os seus discípulos, porque, para o vulgo, não é? Para a massa, porque nem todo mundo tinha já condições de compreender. Não é? Então, a parábola é uma espécie de armadura, digamos assim, não é? Figurada, que ajuda o ensinamento do Cristo a atravessar os anos, e aí lá na frente, não só o Kardec, né? Diversos sábios interpretaram as parábolas ao longo do tempo, não é? Mas são parábolas que são complicadinhas. Não é? Naquela época, as pessoas ainda não tinham condições de compreender por completo o ensino do Cristo. Agora, o Kardec vai destacar algumas questões aqui para a gente que ele já falou antes que são importantes. Tá? Vamos lá, seguindo adiante. Kardec fala aqui para a gente: Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente toda... Desculpa, vou voltar um pouquinho porque eu acho que vai ficar sem conexão. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Né? Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé.
É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, o que o Kardec está dizendo aqui para a gente? Tudo tem um espírito, respeita um espírito de sequência, não é? As coisas vão acontecendo gradativamente, tá? Então é por isso que Jesus não explicava tintim por tintim todas as questões para todo mundo. Inclusive, para os próprios discípulos dele, nem tudo foi revelado naquele momento. E não é porque era um segredo absoluto, é porque os discípulos ainda não tinham condições de entender aquilo tudo. Gente, só fazer uma observação, eu esqueci de falar a respeito da água, né, para a gente colocar para ser fluidificado ao longo do estudo. A minha tá. Hoje tem pouquinho, né? Então, voltando aqui. Essa parte ficou clara em relação à gradação das coisas? Acho que sim, né? Eu não estou vendo o Washington, mas João, se ficou claro, dá um joinha. Ficou claro, tá ótimo. Beleza, ótimo. Agora, gente, então todo ensinamento ele tem que ser proporcionado. Vou pegar isso daqui, ó. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Então, o convite de Jesus Cristo a todos nós, não é? Não é que a gente fale para todo mundo da mesma forma, não é? Por isso que eu estava falando. Quais são os tempos de hoje em dia? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito, muito grande, né? Não significa, se a gente vê que alguma coisa está em desequilíbrio, não significa que a gente tenha que ceder a ela. Então, às vezes as coisas estão excessivamente aceleradas, não é? Está exacerbadamente acelerado. Então, às vezes a gente pode levar a informação para a pessoa de uma forma que ela fique um pouco mais calma, não é? Só que a gente também não adianta a gente fingir que o mundo não mudou, correto? Então, por que é tão importante, por exemplo, a gente estar aqui estudando online? Porque a gente está ajudando a propagar é, por tempo indeterminado os ensinos de Jesus Cristo, não é? A gente está colocando essas coisas no YouTube, isso é muito bom, né? Tem vezes que a gente fala assim, poxa, só tem 10 visualizações, tem 10 hoje. Daqui a 10 anos pode ter 10 mil, pode ter 50 mil, não é? Ainda mais com os algoritmos hoje em dia, não é? Se cai no gosto de alguém aí, se cai no gosto do algoritmo, pode ser que o YouTube comece a oferecer o estudo para um montão de gente automaticamente, não é? Então, essas adaptações elas são muito importantes. Então, a gente não pode ter resistência à mudança. Não significa que a gente deva de maneira nenhuma corromper o ensino. É claro que não. A gente tem que manter sempre a qualidade, a essencialidade. Mas o próprio Emmanuel, tá? Se a gente for pegar, o Emmanuel não tem só livro dessa grossura, não é? O Pensamento e Vida, por exemplo, é um livro complicado pra caramba e é fininho, não é? Coragem, fino. Eu não sei se era prevendo já que a sociedade ia passar por um processo de aceleração, mas os livros um pouco mais recentes do Chico Xavier, vários deles são bem mais curtinhos, não é? Porque a vida das pessoas começou a ficar muito mais corrida, muito mais atarefada, não é? Isso tem de ser levado em conta, os tempos de fato são outros. Mas agora, voltando ao público, não é? É completamente diferente a abordagem que deve ser dada quando a gente vai falar do evangelho, por exemplo, num grupo de estudos evangélicos à luz da doutrina espírita, não é? Se você tiver, por exemplo, num culto ecumênico, se você for celebrar um casamento, por exemplo, não é? Em que a gente sabe, vamos supor, que metade da família da pessoa seja evangélica, não é? E a outra metade seja espírita. Aí convocou um pastor e um palestrante espírita para poderem falar no casamento, né? Suponhamos uma ocasião como essa. A gente não vai ficar falando à torta direito de reencarnação para todo mundo ali. A gente sabe que isso pode pode acabar sendo ofensivo. Não é que a gente está escondendo aquilo que a gente acredita, mas a gente sabe que tem muitos outros assuntos que são ponto pacífico, não é? Entre as diversas correntes religiosas e que podem ser muito úteis para aquele casal. Né? Estou trazendo esse exemplo aqui e tem vários outros. Se você está numa roda de amigos, por exemplo, né, e todos eles são ateus, a gente sabe que é universal, o amor é uma coisa universal. Você não precisa acreditar em Deus para você ter amor pelas outras pessoas, não é? Então a gente pode propagar uma doutrina de amor, né, de carinho, ser o ombro amigo das outras pessoas, mesmo sem falar a respeito de espiritismo. É essa a proposta, não é, que o Kardec está nos trazendo. Aqui a gente tem que saber
para quem que a gente está falando. Né? Mais à frente no capítulo, a gente não vai tratar tanto disso hoje, mas Jesus Cristo, que era uma pessoa que acreditava na universalidade do amor e que a gente tinha que cruzar fronteiras e falar a respeito da doutrina cristã, apesar disso, ele recomendava aos discípulos que não fossem ter com os gentios. Os gentios eram os pagãos. Né? Por quê? Jesus estava querendo excluir os pagãos? De maneira nenhuma. Não, ele sabe que todos nós somos irmãos. Ele amava os pagãos assim como ele amava os judeus. Agora, ele sabia que o terreno da sociedade judaica ele já estava mais arado, ele já estava mais bem cuidado. Era uma sociedade que já acreditava num Deus único, não é? Enquanto os pagãos ainda não desfrutavam dessa crença, desse conhecimento. Ainda precisava de um pouco mais de tempo para que isso pudesse chegar até eles, não é? De qualquer forma, vamos prosseguindo. No item 6, o Kardec vai trazer para a gente o seguinte: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É uma pergunta que eu mesmo me faço. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Né? E ali ele explicitava para as pessoas, né, humildade e caridade acima de tudo. Correto? E tanto caridade quanto humildade serão sempre as chaves, guardemos isso, sempre serão a chave para que a gente interprete qualquer parábola. Não é? Porque se a gente vê que a gente está interpretando alguma coisa do Evangelho que está nos distanciando da humildade e da caridade, do amor ao próximo, do amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se alguma das nossas interpretações nos distancia do coração da doutrina cristã, significa que a gente está incorreto. Pode parecer besteira, não é? Porque, como Kardec falou, ficou sempre explícito. Mas ao longo da história nós cometemos diversas vezes esse erro de forma institucionalizada, não é? Muitos de nós espíritas, inclusive em encarnações passadas, participamos da Inquisição, não é? A gente agrediu fisicamente, a gente tirou a oportunidade reencarnatória de muitos irmãos, não é? Por meio de interpretações incorretas da doutrina cristã, tá? Então, aí a gente fala, mas os tempos são outros, não é? Eu sei que os tempos são outros. Graças a Deus é completamente diferente, não é? Hoje em dia arrisco dizer que não tem nenhuma ou quase nenhuma instituição cristã no planeta que pregue o ódio, tá? Agora, apesar disso, a gente ainda traz esse peso dentro do nosso coração. A gente ainda é violento com as nossas palavras, a gente ainda carrega esses vícios. São resquícios mais brandos, não é? São resquícios hoje em dia menos aparentes, mas ainda são resquícios dessas imperfeições de encarnações passadas. Apesar da gente ter nascido e ter se tornado cristão ao longo da vida, apesar da gente estudar a doutrina de Jesus Cristo, a gente ainda não procede, em vários momentos, a gente ainda não procede como verdadeiro cristão, como verdadeiro espírita. Não é? A gente ainda tem muita dificuldade. Por isso que é sempre importante a gente voltar para isso. Está tendo conflito no centro por causa de X, Y, Z. Tem que resolver tal problema, tem que fazer tal coisa acontecer, ou tal coisa aconteceu de errado, tal pessoa fez besteira, não é? A gente teve tal discussão. Beleza, qual é o norte sempre? Fora da caridade, não a salvação. Sempre nos voltemos para isso. Sem humildade não tem como entrar no reino dos céus, não é? Brandura, pacíficos, sejamos pacíficos. Né? No Sermão do Monte, Jesus Cristo deixou essa vastidão de qualidades para que a gente as estude, para que a gente sempre se volte para elas quando a gente estiver em dúvida. Não é? Fora que o recurso da oração, como a gente sabe, ele quando bem utilizado, ele é infalível, não é? E cura qualquer mal, tá, gente?
principalmente os males do espírito, né? De qualquer forma, então Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. E ali ele deixava claro, explícito, ele não colocava em parábolas, né? Ele deixava muito claro que é o amor acima de tudo. Tá? Sobre as outras partes, apenas, ou seja, sobre as parábolas, as partes mais subjetivas, digamos assim, apenas mais abstratas, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Então quer dizer o seguinte: a nós que já nos tornamos discípulos do Cristo, não é? Que estamos recebendo livros e mais livros aí da doutrina espírita, não é? Tudo mastigadinho, tudo explicado de uma forma tão clara, não é? Tudo já decodificado, não é? Todos esses ensinamentos trazidos para a gente com a sua essência muito clara. O que vai acontecer com a gente, não é? Mais coisas vão ser dadas, a gente vai tendo mais acesso a mais conhecimento. Isso é muito bom, isso é excelente. Agora, é excelente desde que a gente permita que isso penetre os nossos corações, né? Desde que a gente mude a nossa conduta. Porque se isso não acontece, a gente aumentou o tamanho da responsabilidade e a gente não exerceu a responsabilidade, não é? E a nossa própria consciência vai nos cobrar isso, tá? Depois a gente volta nesse assunto, porque eu peguei um trechinho aqui do Fonte Viva para poder falar com vocês, mas hoje mais cedo, enquanto eu estudava a obra, me veio a seguinte colocação: quanto mais humildes, dedicados, foi eu que escrevi isso aqui, tá? Não sei se acho que eu estava em boa companhia, mas eu escrevi o seguinte: quanto mais humildes, dedicados e animados de boa vontade nós formos, mais forças nos serão dadas. Não somente porque é inesgotável a fonte da qual brotam os recursos divinos de trabalho no bem, mas também por tornarmos-nos aptos, do ponto de vista psicológico e espiritual, a vivermos com mais confiança, com mais fé, não é? Por quê? À medida em que a gente se torna mais humilde, mais dedicado e que a gente tem mais boa vontade, a gente tanto se conecta mais aos espíritos superiores, que a gente começa a receber mais forças e a gente sente mais essas forças, não é? E a gente vai preparando mais a nossa mente e o nosso espírito para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer com mais segurança, com mais confiança, tá? Então é por isso que nos vai ser dado ainda mais, não é? É um movimento natural, não é porque a gente passa a ser predileto, né? Fica parecendo que Deus agora gosta mais da gente. Não, não é isso. É porque a gente está acessando com maior facilidade o amor que já está guardado para cada um de nós. Não é? É isso que está acontecendo. A gente está abrindo os nossos próprios olhos para ver o tamanho do amor que rege o universo. A gente está entrando em contato com esse amor, bebendo dessa fonte inesgotável, tá? Então, é importante trazer isso. Mais uma vez, pode parecer bobeira, mas é porque senão a gente pode cair no erro de ficar achando que a gente passou a ser o filho preferido, né? Ah, não, agora eu sou o filho predileto porque eu estou estudando a doutrina espírita, porque eu sou uma pessoa que faz isso, faz aquilo pelo próximo. Não, não é isso. É claro que Deus fica feliz, né? É claro que o Cristo fica feliz quando ele vê a gente triunfando, né, diante dos desafios. Mas não significa que ele está amando mais a gente, só significa que ele sabe que agora a gente aguenta um pouco mais, não é? De qualquer forma, eu vou fazer para vocês aqui uma leitura do Fonte Viva, é o capítulo 81, tá? Onde o Emmanuel vai nos trazer o seguinte: ele pensa esse trechinho aqui de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 15, que é justamente o trecho da candeia. Não é? Ele fala: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Né? O velador, o candeeiro. E aí o Emmanuel comenta o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se através de veementes discursos em toda a parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos,
através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Isso é óbvio, não é? A palavra é um instrumento importantíssimo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Isso é uma convocação. Ninguém pode amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Precisamos conviver e precisamos levar os nossos talentos para as outras pessoas. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Então, é importante a gente compreender que todo espírito, cada espírito encarnado, todos nós temos as nossas missões, não é? E qual é a boa missão? É aquela que é cumprida, não é? A boa missão é a missão cumprida. Agora, como que a gente consegue difundir o bem? Como que a gente consegue cumprir a nossa missão, né, reencarnatória? A gente precisa perseverar na observância do amor universal. E essa observação aqui eu achei bacana, porque também tem a ver com observar, para a gente poder saber o que significa verdadeiramente o bem, não é? Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então é isso. A gente precisa aplicar a nossa boa vontade, precisamos renunciar em muitos momentos aos nossos caprichos, não é? Sacrificarmos às vezes o nosso próprio ponto de vista, correto? É esse tipo de convite que nos está sendo feito. Isso não significa que a gente vai estar errado em tudo, que a gente sempre tem que ceder, não é isso, pessoal. Né? Por isso que é importante, é o óleo da boa vontade. Não é? Esse é um combustível importantíssimo para a gente. A gente precisa plantar com esse óleo da boa vontade. Tá, pessoal? Acho que bom, tá bem claro o que o Emmanuel quis dizer, né? Muito bonito isso daqui que ele nos traz. Então, voltando agora para o Evangelho, e eu já vou até começar a finalizar. Eu sei que eu tenho uns minutos a mais hoje. Mas eu preferiria abrir para a gente poder conversar, tá? Então, voltando para o Evangelho, lá no item 7, o Kardec traz o seguinte: o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando, à medida que se for tornando oportuno, fazê-la sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada
a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, aqui ele destaca a importância da gente respeitar a gradação das coisas, né? Da gente cultivar no nosso coração a paciência também. Né? No nosso estudo, por exemplo, tenho certeza de que tem coisas que a gente pode melhorar. Né? A gente sentando para poder fazer uma avaliação geral, a gente vai chegar a um monte de conclusões. Poxa, isso pode ficar melhor, aquilo pode ficar um pouco melhor, esse dia não foi bacana, eu acho que esse dia foi um destaque positivo. E dali a gente pode buscar as nossas melhorias. Mas nem tudo vai acontecer da noite para o dia. Tem coisas que acontecem gradativamente. Né? Dentro da casa espírita, dentro da nossa família, dentro da nossa própria cabeça. Não é? Às vezes a gente identificou um problema que a gente está vivendo e que a gente que está causando ele. Né? Que a gente que está impondo aquele obstáculo a nós mesmos. Perfeito. Se você já identificou, já é um bom passo. Não é? Agora, você precisa ver o que está gerando aquilo, né? O que está por trás daquilo. Qual é o sentimento que você sente antes de fazer aquela besteira? Não é? Qual é a emoção que está por trás daquilo? Não é? O que gera aquele problema? Não é? Perfeito, já é um outro passo. E ali você começa de pouquinho em pouquinho a se reeducar. Essas coisas vão acontecendo gradativamente. Não é? E é isso, que é essa lição de paciência e de gradatividade, não é, que o Kardec nos traz aqui nessa primeira parte do capítulo, tá? Então, mais uma vez, nós espíritas, a gente tem sim um tesouro nas mãos. Agora, a gente também tem a inteligência e a gente tem a responsabilidade de saber divulgar os ensinamentos que nos são trazidos com prudência, não é? A gente não veio aqui para violentar consciências, não é? Jesus Cristo não é um mestre de violência. Jesus Cristo é um mestre de paz, de caridade, de amor, de sabedoria, não é? Que está em pleno acordo com as leis universais. Então a nossa função também tem que ser mais ou menos por aí, não é? A gente buscar se assemelhar ao Cristo também nesse aspecto da gradação, tá? Então, gente, é importante quando a gente estiver participando de uma discussão religiosa, por exemplo, a gente ser muito respeitoso com a religião ou com a ausência de religião das outras pessoas, não é? Quando a gente vê que uma pessoa, isso é uma coisa que é um perigo, né? A gente vê que uma pessoa está sofrendo muito porque perdeu um ente querido, a gente fala assim, não, fica tranquilo, já deve estar lá em cima, em nosso lar, vamos com calma, né? Vamos com calma, nem todo mundo acredita em vida após a morte, nem todo mundo acredita no plano espiritual, e dependendo da forma como a gente fala a respeito do desencarne, a pessoa pode se ofender, não é? Pode se ofender. Aliás, uma pessoa que sabe fazer esses comentários de uma forma muito bacana é a Nadejda, né? Teve uma vez que eu fui ao enterro da avó de uma amiga minha, e a família dela toda é ateia, né? Ninguém acredita em nada. E, assim, eles não são aqueles ateus praticantes que são, né, não ficam falando à torta e à direita que são ateus, mas quando você pergunta para eles, eles falam, não acredito em nada, nunca vi nada, não acho que Deus existe, né? O mundo é tão ruim, né? Trazem muito isso. E eles, apesar disso, eles chamaram a Nadejda para poder fazer uma oração quando a avó dessa minha amiga faleceu. E ela foi lá e fez um comentário e todo mundo chorou pra caramba. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas é aquilo. Nadejda não é uma grande estudante da doutrina espírita, é uma estudiosa, assim, né? Mas acima de tudo, ela tem um coração que quer ajudar. Isso é o que mais importa. Então ela pega esse conhecimento e ela não chegou lá e ficou falando, porque a sua vozinha está subindo lá para a colônia espiritual, fica tranquilo. Não é? Daqui a pouco ela está reencarnada aí como sua tataraneta. Não trouxe nada disso, não precisa trazer isso. Né? A questão é tratar com carinho, tratar as pessoas com amor. O mundo está precisando disso, de amor. Está tudo muito violento, né? E a gente está aqui para poder pregar o amor, a caridade, a compaixão, não é? O perdão, a misericórdia. Essa é a nossa função. E aí sim, isso que significa, não é? A gente pegar essa lâmpada do Evangelho e colocar em cima do candeeiro, para a gente poder iluminar a vida das outras pessoas e a nossa própria. Né?
Mas é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Abro aí para vocês poderem fazer os comentários. Só acho que tu me permite aí você, vou fazer o meu comentário aqui, depois passar para o Austin. É muito interessante, né, Anderson, como todos os capítulos do Evangelho, né? Você falou aí que a gente já está chegando no final do nosso estudo do Evangelho, e é muito interessante o quanto que a gente aprende, né? O quanto que a gente, igual você falou, tem momentos que a gente fala, poxa, hoje eu acho que foi legal, hoje eu acho que não foi, poderia ter sido melhor, né? Às vezes errei nisso, errei naquilo, mas ele dá assim uma sustentação para a gente formidável. E essa troca de informação, como a gente faz aqui, ela é muito bacana e foi muito interessante que a gente mudou os temas, né? O que a gente já fez ano passado, uns preferiram repetir, outros, no caso eu e você, a gente mudou. E foi muito gratificante, cara. Um negócio, esse estudo da estranha moral, coisa que a gente, às vezes, quando ouve, a gente não consegue captar muita coisa, ou captar tudo, né? Mas quando você estuda, você já capta um pouco a mais. Claro que tem muito mais para ser captado. É igual esse estudo de hoje, né? Eu fiquei pensando aí, quando você falou a questão de Jesus, né? Que falava em parábolas, e como, né? O próprio o Kardec falou, né? Como Jesus, a gente poderia interpretar que a cadeia dele, né, que a luz, ela não estava de forma acessível para todos. E, né, como ele falou, nem todos estavam preparados, porque luz demais ofusca, né? E também não adianta você, por exemplo, colocar uma luz na frente de um cego, que ele não vai ver. Ele é cego, então é mais ou menos isso. E aí eu lembrei o seguinte, você vê que está em conexão trazendo para a doutrina espírita, né, com o espírito amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, primeiro essa humildade, né? Que a gente tem para amar tem que ser humilde. E segundo, para que você conheça isso, você tem que se alimentar de conhecimento, né? E aí eu fico pensando assim, né? Você vê a doutrina espírita, que hoje tem essa responsabilidade. Eu estou falando da doutrina espírita porque nós somos espíritas, né? Eu estou dizendo porque é só a doutrina espírita. Não, né? Mas porque a gente é espírita, então, se a gente levantou essa bandeira, é para a gente se alimentar dela, né? Esse exemplo fantástico aí de Emmanuel, né? Desse óleo, esse azeite. Então, é se alimentar desse óleo, desse azeite que mantém a chama, né? E ela clareia para todos, mas esse óleo que vai manter essa chama é o conhecimento e a prática. Não adianta, se eu não tiver a prática, se eu não estiver ali aprendendo, me transformando, o meu combustível ele não está enriquecido. Então, assim, eu achei muito interessante, porque aí você vê a responsabilidade da doutrina espírita. Não é, igual você citou na 10 aí, que eu também admiro muito ela, né? Não é a gente querer seja espírita, mas é saber se posicionar sem defender, não, você tem que ser espírita, você tem que entender o que a gente entende, porque a gente estuda, né? Não é isso. Mas às vezes você pega um amigo, né? Agora eu tenho um amigo ateu, às vezes manda coisas para ele que não tem nada a ver, não posso falar do espiritismo, né? Mas você vai mostrando aquelas pequenas coisas que o cara começa a pensar. E também faz a gente crescer, né? Então, essa chama que alimenta é só através mesmo do amor e da caridade. E através da teoria, que é o conhecimento, e a prática, você colocá-la em dia, né? Tá sem o som. Abre seu som. Rapidinho, só fazer um comentário aqui, que é o seguinte: a gente aprender a falar para pessoas que não têm a mesma formação religiosa que a gente é muito importante porque a gente exercita o conhecimento na vida cotidiana, né? Porque, vamos lá, se você se impõe essa barreira, não posso falar de reencarnação, né? Não posso falar do nosso lar, não,
você se limita um pouco, o que acontece? Você tem que pegar aqueles mesmos ensinamentos e aplicar numa outra situação, de uma forma diferente. Isso é muito bom para a gente enraizar verdadeiramente os conhecimentos dentro da gente. Que a gente enxerga e a gente vê a verdadeira universalidade dessa moral que a gente está estudando. A gente vê que esse amor que a gente estuda, ele serve para todas as situações, para todas as tribos, para tudo do planeta. Se a gente for para o Japão, por exemplo, né? Vamos supor que a gente saiba falar japonês. Chega lá, a pessoa não acredita em nada, nem budista ela é, mas você vai bater papo com ela e ela está passando por uma situação difícil. Se você é amoroso com aquela pessoa lá no Japão, você pode ter o mesmo impacto, às vezes um impacto até maior do que você teria conversando com um espírita aqui no Brasil. O negócio é a gente saber traduzir esse amor, né? Mas fala aí, Washington. Ah, Eu passei uma experiência. Vocês estão me ouvindo? estamos, acho. Eu passei uma experiência sexta-feira passada. Eu fui num jantar na casa de um amigo e chegou um determinado hora, surgiu falar sobre religião, né? Então, aí começou eu escutando ele falar, o dono da casa, né? Aí ele falou. Eu falei assim, olha, eu não tenho a mesma visão que você, porque a gente tem que procurar ter uma fé raciocinada. Você falou de Adão, de Eva, isso aí foi uma maneira de se expressar na religião católica. Eu venho do berço católico. Mas se você fazer um pequeno raciocínio, a pessoa mata, estrupa, violenta, rouba, só faz o mal. Você acha que a pessoa desencarnou, vai ficar por isso mesmo? Acabou? Nada vai acontecer? Então, a lei de Deus é justa. Aí começou, isso. Aí começamos, aí eu resolvi parar, porque eu senti o lado dele de não querer raciocinar, né, nos fatos que a gente conhece. Então, tem que saber realmente respeitar a, a religião dos outros, momentos da pessoa está aceitando ou não, se ela está acompanhando o raciocínio ou não. Então, isso eu acho muito importante. A outra é também, com esses anos de estudo, cada hora me ensina que às vezes repetir é ruim. Já estudei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas a cada hora um estudo desse faz a gente aprender um pouquinho do que não aprendemos lá atrás. Sempre entra mais um conhecimento, né? Então, eu acho muito importante isso. E agradecer o Anderson pelas suas colocações, pelos estudos, pela sua preparação para nos passar esse ensinamento de Jesus. Eu que agradeço, Washington. Vou aproveitar que você está com a palavra, pedir para você fazer a oração final para a gente. Só deixa eu apagar minha luz aqui. Pronto. Mestre Jesus, irmã Laura, seus trabalhadores de luz, encarnado e desencarnado. Queremos aqui agradecer essa grande oportunidade de todas as quartas-feiras estamos reunidos para estudar os ensinamentos de Jesus. Como foi feita a colocação no estudo, é importante a gente colocar em prática, porque eu sempre repito isso. Nós já temos um bom conhecimento da nossa doutrina, mas colocamos muito pouco em prática. Então, que a gente possa raciocinar, pensar, colocar em prática, amar o seu próximo, saber perdoar, tolerância religiosa, tolerância social,
nós possamos sempre estar imbuído com esses ensinamentos. Nós possamos encerrar esse estudo da noite com carinho, amor, dar continuidade sempre ao nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Show de bola. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui a gravação. Semana que vem a gente está de volta com a segunda parte.